Agora sim. Bom, gente, bom dia novamente. Hoje nós vamos começar um novo assunto, né, de algoritmos em grafos. A gente vai estudar a árvore geradora mínima. Especificamente, nós vamos ver aí o algoritmo de Prim. Dentre os algoritmos que nós vamos estudar, esse vai ser o primeiro. Bom, antes da gente ir de fato para os conceitos de grafos, né, queria perguntar aqui para vocês, dá para ver bem, obviamente, aqui nesse título preto, árvore geradora mínima, o que é que vocês entendem por árvore geradora mínima? Se você, né, tentar fazer um exercício aqui, digamos assim, sem ser no contexto de grafos, o que é que vem à sua cabeça quando você pensa árvore geradora mínima? Sem ser pensando em grafos, no contexto do dia a dia. Só para a gente fazer só pra gente dar uma esticada no cérebro aí, começar a pensar. Certo. Mas assim, tipo, fora do contexto de grafos, sem pensar em grafo, quando a pessoa fala árvore, você pensa em quem? Sem ser grafos. Uma planta. E se eu botasse árvore geradora, é uma planta o quê? Grande, alta, da fruta. Agora, se eu botasse uma frase só, árvore geradora mínima, a árvore que gera, né? Ela gera outra planta. Legal. Uma árvore frutífera pequena. Boa. Legal. Bom, eu pedi para vocês fazerem esse exercício só para a gente ver umas respostas legais como essas que vocês colocaram. O pessoal é bem criativo aí, só para a gente dar começar um pouquinho diferente, né? Na verdade, a gente sabe que quando for ver os conceitos, não é bem uma planta que a gente vai estudar aqui, né? Mas, assim como vocês, quando eu estava montando esse conteúdo, né, para esse tema, eu comecei a pensar também, né? Árvore. E aí eu tentei resgatar as árvores que geralmente acontecem aqui em Russas, né? Que são essas carnaúpas aí, né? Cheio de carnaúpas, conhecido como cidade das carnaúpas, né? Era, não sei se ainda é. Bom, geradora, eu pensei num gerador, né, que é utilizado aí para gerar energia, por exemplo, não sei. E mínima, eu acabei puxando aqui para uma função, né, função de segundo grau, e dependendo da função, ela tem uma concavidade para baixo, que tem um ponto de mínimo, ou tem a concavidade para cima, que tem um ponto de máximo. Né? E aí era para juntar essas três coisas, mas foi só para fazer um exercício mesmo. Esse foi o meu exercício. A gente sabe que não é bem por aqui que a gente vai ver em grafos, mas foi só para dar uma descontraída aí. Eu botei os bonequinhos aí para dizer que realmente não é isso que a gente vai estudar, e agora vamos fazer o exercício agora voltado para grafos, né? Tá aqui um grafo, um grafo que já é um velho conhecido nosso, ele já apareceu até em aulas anteriores, mas tá aqui um grafo, né? Pegando esse grafo, eu consigo... Vou fazer algumas perguntas para vocês, que é para a gente construir esse conhecimento árvore geradora mínima. O que é um subgrafo? O que é um subgrafo? Vocês lembram que é um subgrafo? A partir desse subgrafo que a gente vai tentar construir um grafo que pertence a outro. Precisa de um pouquinho mais do que isso. Tem as mesmas arestas.
Uhum. Tô entendendo que vocês sabem, né? Tô entendendo. E o que é um subgrafo gerador? Isso mesmo, Isaac. O que é um subgrafo gerador, né? Quando a gente vê o subgrafo, a gente viu o subgrafo induzido, o subgrafo gerador. Qual era aquela característica? Mas, ó, esse subgrafo aqui ele é gerador. Contém todos os vértices de G. Excelente. Excelente. Então, olhando para esse grafo aqui, a gente já pegou o primeiro conceito aqui, ó. Então, essa palavra geradora é porque provavelmente eu vou precisar usar todos os vértices do grafo. O que é uma árvore? Conceito de árvore. Gerador é porque eu vou usar todos os vértices. O que é uma árvore? Conceitualmente falando. De grafos agora. Grafo conexo a ciclo. Beleza. Show de bola. É isso aí mesmo. Então, eu vou juntar esse conceito de um grafo conexo acíclico com geradora. Então, significa que eu vou ter um grafo conexo acíclico com todos os vértices. Vou só juntar essa palavra mínimo, né? Mínima. Bom, essa palavra mínima eu vou tirar aqui dos pesos. Dá para ver que esse grafo aqui é um grafo ponderado, certo? E como vocês sabem, né? Já estou pela, sei lá, milésima vez, já falei, que tudo aqui em grafos, quando a gente vai trabalhar, sempre desconfie que geralmente tem várias combinações. Se a gente olhar para esse grafo aqui, esse grafo G, provavelmente, se a gente for analisar aqui, ele possui várias árvores, várias combinações. Só que eu vou estar interessado em encontrar aquela árvore que, quando eu somar os pesos das suas arestas, seja o menor peso possível. Certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para ver se a gente junta esses três conceitos. Esse gráfico que apareceu aí é uma árvore? Provavelmente não, né? Porque esse gráfico não é conexo, né? Dá para ver. Se eu pegar aqui o vértice BC e o D aqui isolado, esse cara aqui, ele é um subgrafo desse grafo. Todos nós concordamos, mas dá para ver que ele não é uma árvore, né? Tá faltando uma aresta exatamente aqui. Então, esse cara aqui não é uma árvore. Esse cara aqui é uma árvore, certo? Ele é uma árvore do grafo original. Ele é um grafo conexo acíclico, né? Mas dá para ver que esse cara ele não é gerador, porque eu não tenho todos os vértices. Então, vamos... Poderia ser assim também, uma outra árvore, só que a gente sabe que não é gerador. E aí eu chego nessa configuração. Dá para ver que esse gráfico que apareceu aqui no meu lado direito, ele é uma árvore, porque é conexo, todo mundo é conexo, e acíclico, não tem ciclos. Ela é geradora, porque eu tenho todos os vértices do grafo original, certo? Só preciso saber se ela é mínima, quer dizer, dentre todas as árvores que existem relacionadas a esse grafo, se o peso das arestas é o menor possível, né? Então, por exemplo, essa árvore ela tem o peso, né, que tem esses caras aqui azulzinho, né? Então, começando da esquerda para a direita, então eu tenho 4 mais... Vou botar aqui embaixo. Mais 2, mais 10, mais 2 de novo, mais 6. E aí vai dar um total de 6 mais 6, 12, 22, 24. Então, o somatório dos pesos dessa árvore aqui é 24. E a pergunta é, será se existe uma outra árvore, uma outra combinação de arestas, que também seja um grafo conexo acíclico, onde o peso das arestas seja menor do que 24? Né? Essa é a ideia, né? Então, assim, existe, né?
Eu já coloquei aqui de propósito. Existe. Perceba que se eu tirar essa aresta aqui 10, se eu cortar ela e colocar essa aresta aqui em cima, que é 5, perceba que eu vou ter uma nova árvore, tem uma configuração diferente, né, já que essa aresta de baixo não existe mais, e eu diminui o peso em 5, quer dizer, o somatório dessa árvore agora é 19, né? Antes era 24, agora é 19. Então, quer dizer, essa configuração aqui ela é melhor para esse conceito que eu estou tentando encontrar, né? Então, veja que quando a gente passa aqui, ó, eu encontrei uma árvore que é menor do que 19, né? É uma outra configuração. Eu tenho aqui o peso 2, com mais 1, 3, com mais 5, 8, com mais 2, 10, com mais 2, 12. Então, provavelmente, esse grafo aqui de baixo, ele é caracterizado como a minha árvore geradora mínima, porque tem todos os conceitos. É o gráfico conexo, acíclico, com todos os vértices, e quando eu somo o peso das arestas, é o menor somatório possível que eu consigo encontrar. É uma árvore geradora mínima. Ficou claro, gente, o conceito? De árvore geradora mínima. Beleza. Show de bola. Então, assim, esse é o conceito de árvore, e o que a gente vai estudar agora são algoritmos para pegar esse grafo aqui, por exemplo, e o algoritmo vai retornar para a gente o que seria uma árvore geradora mínima. E aí existem dois algoritmos que a gente vai estudar aqui. Primeiro o algoritmo de Prim e na próxima aula o algoritmo de Kruskal. Mas antes disso, tem uma motivação aqui que eu tentei encontrar. Onde é que esse negócio é aplicado, né? Árvores. Bom, dá para ser aplicado em redes, né? Dá para ser aplicado, por exemplo, em redes, provavelmente aí onde vocês estão, na casa de vocês, ou no trabalho, não sei. A gente pode considerar que cada um desses vértices é algum dispositivo que está ligado na internet, né? Que está ligado em rede. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vértice A, que poderia ser, sei lá, um provedor de internet, e aí ele tem um cabo de fibra ótica aqui para o vértice B, para a sua casa. Aí na sua casa você pode ligar aqui uma televisão, você pode ligar ar-condicionado, hoje em dia quase tudo tem internet, né? Não sei. Você pode ligar um roteador, e o roteador pode ligar para outros dispositivos. Então, estou só falando assim por cima, mas pode ser um circuito, pode ser um projeto de redes, né? Por que encontrar uma árvore, professor? Porque não faz sentido você ter, por exemplo, várias conexões para o mesmo dispositivo, sendo que uma conexão de rede, ela já resolveria, né? Uma outra aplicação também poderia ser quando você quer passar a eletricidade que vem para dentro da sua casa, né? Vem aqueles fios do poste, e aí vem um fio que entra dentro da sua, que vem, liga na parede da sua casa e distribui energia para toda a sua casa, né? E aí a gente sabe que às vezes quando falta energia, na sua casa, no seu bairro, alguma coisa do tipo, é porque aconteceu alguma coisa num transformador, né? Tipo, sei lá, a energia vinha aqui, aí esse cara queimou, e aí aquele pedaço da cidade fica sem energia, porque é tudo conectado assim, né? Como se fosse uma espécie de árvore. Então, tem várias aplicações, eu só estou trazendo aqui uma motivação nesse caso aqui de redes, né? Onde a gente tem um grafo, onde esse grafo tem que ser conexo, ele é não direcionado, né? Vale deixar essa restrição aqui, né? Então, os vértices vão representar os nós, as arestas vão representar os links, onde cada link ele tem um peso, né? O peso da aresta. E aqui faz sentido, porque se você tem essa configuração,
como você quer encontrar a melhor configuração, pode ser que cada um desses pesos represente o custo de você ter a ligação do vértice A para o vértice B. Sendo que se você fizer a ligação aqui do A para o C, do C para o B, tanto o vértice A vai ter a ligação, quanto o B também. E você economizou aqui no lugar de gastar 4, você está gastando só 3. Então, depende da sua aplicação. Bom, então, uma vez que a gente tem o grafo, tem toda a malha, né, tem todas essas conexões, a ideia é encontrar um subconjunto, que eu chamei aqui de T, de tree, né, de árvore, onde vai ter o mesmo conjunto de vértices e vai ter um conjunto de arestas que eu coloquei aqui com esse pontinho para dizer que não são todas as arestas do grafo original, é apenas um subconjunto, né? O grafo é assim, o grafo é conexo, como nós todos já sabemos, e a ideia é a gente encontrar o peso dessa árvore, o somatório dessas arestas, de tal forma que esse somatório seja minimizado, seja o menor possível. Essa é a ideia. E aí, como é que a gente faz isso? Existe um algoritmo, essa primeira versão que a gente está vendo aqui é uma versão gulosa, né? É um algoritmo guloso que depois a gente vai ver a tradução desse algoritmo numa coisa mais específica. Bom, mas como a gente viu aqui uma árvore, se vocês prestarem bem atenção, como esse grafo ele é um grafo, como essa árvore é um grafo gerador, significa que eu vou ter todos os vértices. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 vértices, eu acho que está claro para todo mundo que eu sei exatamente o número de arestas que esse grafo vai ter, que é exatamente 5 arestas, no caso da árvore. Porque qualquer outra aresta que eu pegar além dessa, vai formar um ciclo, né? E não é isso que a gente quer. Se formar um ciclo, acabou toda a brincadeira, né? Qualquer outra aresta que a gente pegar, vai formar um ciclo. Então, uma árvore geradora, se eu tiver 1 milhão de vértices, eu vou ter 999.999 arestas. Né? Sempre uma unidade a menos. Então, isso aí eu já sei. Então, como é que esse algoritmo, de uma forma... como é que esse algoritmo guloso? Né? Lembrando que é um algoritmo guloso, você geralmente escolhe uma característica e você segue ela, vai seguindo ela, até você alcançar o seu objetivo. Então, assim, qual é o nosso objetivo? É escolher arestas para formar essa árvore, né? Escolher V-1 arestas para formar T. Então, faz sentido a gente pensar o seguinte, ó, eu vou mostrar o algoritmo aqui no olho, vocês vão ver como é simples, né? Então, se eu quero escolher, se nesse grafo aqui eu tenho 6 vértices, né? Nesse grafo se eu tenho 6 vértices, eu tenho que escolher 5 arestas. E o critério guloso que eu vou utilizar é o seguinte, eu vou escolher a aresta que tem o menor peso. Faz sentido isso? Eu sempre vou escolher a aresta que tem o menor peso. Então, eu vou tomar um pequeno cuidado. Eu sempre vou escolher a aresta que tem o menor peso, que não forme ciclo, porque se ela formar ciclo, não é interessante para a gente. Então, se no olho, se a gente for aqui no olho, olhar para esse grafo, ó, a aresta que tem o menor peso é a aresta BC. Então, eu escolhi uma aresta. O meu critério é sempre escolher a aresta que tem o menor peso. No caso aqui, eu tenho 3. Eu tenho agora a aresta AC, eu tenho DC e EF. Tanto faz qual é o critério que você vai usar, mas sempre escolha que tem o menor peso. Sei lá, vou escolher aqui DE. Então, chute. Escolha sempre a próxima aresta que tem o menor peso. EF. Escolha sempre a menor aresta que tem o menor peso. AC. Escolha sempre a menor aresta que tem o menor peso. Nesse caso aqui seria AB. Mas perceba que essa aresta AB, eu não posso escolher ela agora porque ela vai formar um ciclo, né? Então, essa aresta aí, ela não é interessante para mim. Ela não é uma aresta segura. Uma aresta segura porque provavelmente se eu escolher ela vai formar um ciclo. Então, eu pulo essa aresta e vou para a próxima, que é a aresta BD.
Então, perceba que eu nem testei todas as arestas, mas eu já escolhi 5. E 5 era exatamente o número que eu queria. Então, já encontrei a minha árvore geradora mínima. Certo? Então, esse algoritmo aqui, assim, genérico que a gente está vendo, ele faz exatamente isso. O que esse algoritmo faz? Recebe um grafo, esse W aqui representa o peso das arestas. Inicialmente, o conjunto T começa vazio, porque eu não tenho nenhuma aresta. E o algoritmo diz o seguinte: enquanto T não formar uma árvore geradora, encontre uma aresta UV que é segura para T. Né? Essa aresta segura é justamente essa aresta que não forma ciclo. Né? E, além disso, ela tem o menor valor possível. Então, some essa aresta na árvore e fique fazendo isso até você formar a árvore. Depois, retorne a árvore. Então, assim, de uma forma geral, abstrato, esse é o algoritmo para encontrar a árvore geradora mínima. E aí os caras pegaram esse algoritmo e... porque tem alguns passos aqui que você tem que saber. Por exemplo, como é que eu vou encontrar uma aresta segura? Então, cada um dos algoritmos que a gente vai estudar, tanto de Prim quanto de Kruskal, eles vão encontrar essa aresta de uma forma diferente. É por isso que a gente vai estudar esses dois casos. Mas aí o segredo está em encontrar essa aresta, em como encontrar. Isso, dá para fazer um pré-processamento, por exemplo, para pegar todas as arestas e ordenar ela da menor para maior. Né? Porque sempre se você colocar num vetor ordenado, da menor para maior, você sempre vai testando as menores, né? Já que você tem um algoritmo guloso. Esse é um dos algoritmos, se eu não me engano, é o Kruskal, que é o que a gente vai ver segunda. Tem essa ordenação aí. W é um vetor dos pesos. É como se fosse um vetor que diz todos esses valores aqui. É o peso das arestas, W. Bom, e vamos nós. Vamos tentar traduzir esse pedaço aqui. Uma aresta que é segura para T. Né? Então, existe um teorema que está escrito aqui, que ele tem 3 partes principais. Eu vou ler o teorema aqui e vou separar, já deixei destacado o que é que vai ser importante para a gente. Né? Ele diz o seguinte: seja G um grafo conexo, não orientado e ponderado, né? É o pré-requisito. O conjunto T, que a gente vai querer que seja uma árvore, é um subconjunto de E, um subconjunto das arestas, que está incluído em alguma árvore geradora mínima correspondente a G. Seja T, V menos T, qualquer corte de G, que respeita T, e seja UV uma aresta leve que cruza o corte. Então, essa aresta vai ser uma aresta segura. Todo esse blá 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 que ele está dizendo no teorema é para dizer o que é uma aresta, como é que a gente consegue ver uma aresta segura. Né? Então, eu separei aqui em 3 elementos. Peguei esse teorema e separei em 3 elementos. Um corte de G, a gente vai ver como é que corta um grafo. A gente vai ver arestas que cruzam o corte. A gente vai ver os cortes que respeitam o subconjunto e a gente vai ver o que é uma aresta leve. E a partir desses 3 elementos, a gente vai entender o que é uma aresta segura. E aí eu vou poder escolher essa aresta segura. Pode ser em ordem crescente ou decrescente, se você quiser pegar de cima para baixo ou de baixo para cima. Pois bem, então vamos começar o primeiro ponto, que é ver um corte de G, um corte de um grafo. Quando a gente falar num corte de um grafo, é o seguinte: nada mais é do que você separar, assim, nesse contexto aqui, nada mais é do que você pegar o grafo e separar em 2 pedaços. Né? Separar em 2 conjuntos. Tem um conjunto que ele chamou aqui de T e tem um conjunto que ele chamou de V menos T. Né? V é o conjunto que tem todos os vértices.
Se você colocou alguns caras aqui, o que ficou do outro lado é V menos T. Né? Então, perceba que nosso grafo original ele tem 6 vértices, A, B, C, D, E, F. Então, eu escolhi aleatoriamente. Obviamente que essa escolha no algoritmo a gente vai ver que não é tão aleatório, mas só para exemplificar aqui, escolhi aleatoriamente colocar aqui C, A e F no conjunto T. Então, o que sobrou vai para o outro conjunto, E, D e B. Isso aqui é um corte. Separei o grafo em 2 pedaços. Ok? Isso aqui é um corte. Ah, professor, então poderia ser assim? Agora eu coloquei o C de um lado e o B, e coloquei do outro E, D, A, F. Poderia. Se você quisesse pegar esse C aqui, colocar para esse outro lado também, você tinha um outro corte. Perceba que cortes são combinações diferentes, né? Eu posso ter, sei lá, um cara desse lado e posso ter 5 caras desse lado. Posso ter 0 caras desse lado e no outro lado posso ter 6. Posso ter 3 caras e 3 caras, 4 e 2, então depende do corte que você queira fazer. Tá? Os caras que tem lá nos caras pro outros, é um corte do grafo. Muito tranquilo isso, né? Alguém não entendeu o corte, gente? Tem outro exemplo aqui. Então, assim, perceba que uma vez que você faz o corte, se você olhar para o seu grafo original, se eu olhar aqui para o vértice C, ele tem arestas para o vértice A, ele tem arestas, tem uma aresta para o vértice B, se você quiser colocar aqui, mas agora esse cara não vai ser importante, esse cara que está aqui dentro do mesmo conjunto, então não vou colocar ele. Ele tem uma aresta para o vértice D e tem uma aresta para o vértice E. A mesma coisa, o vértice B, que está aqui embaixo, ele tem arestas para o vértice A, ele tem arestas para o vértice D, e tem uma aresta para o C, que é essa que está aqui no meio, não vou colocar. Essas arestas que estão passando de um conjunto para o outro são arestas que estão no corte. Né? Quando a gente fala corte, é porque é como se eu passasse um traço aqui. Ó. Vou até colocar de outra cor. É como se eu passasse um... Né? Eles estão cruzando essa linha de um lado para o outro. Então, essas arestas que apareceram aqui são arestas do corte. Que são justamente esses caras aqui, ó. Arestas que cruzam corte, né? Arestas que cruzam corte. Uma vez que você faz um corte, vai aparecer uns caras que cruzam corte. São esses caras aí que eu estou interessado. Arestas que cruzam corte. Perceba que se, por acaso, eu pegar o vértice A e colocasse ele para cá, né? Se eu fizesse essa mudança, essa aresta aqui do C para o A, ela ia deixar de existir no corte, né? Porque quando o vértice A viesse para cá, ela ia ficar aqui dentro, certo? A mesma coisa essa que vem do A para o B. Ela ia ficar aqui dentro. Ela sai, ela deixa de estar no corte para ficar dentro do conjunto, certo? Então, já tem aqui preparado as arestas do corte, né? São as mesmas arestas que eu marquei aqui. Arestas que cruzam o corte. Mas perceba que como esse grafo é ponderado, né? Como esse grafo é ponderado, se coloquei essa arestazinha aqui no meio, só para a gente fazer esse segundo ponto aqui. O segundo ponto é o corte. Não é isso, não. O corte. Ainda. Mudou aqui a coisa. O corte que respeita certo subconjunto, certo? Esse cara que está aqui no meio, essa aresta CB, que está aqui no meio, vamos supor que inicialmente eu tivesse que escolher entre essas arestas aqui
É bipartido no sentido... É um bipartido, não é bem um bipartido, porque a gente vai ver que vai acabar aparecendo essas arestas aqui no meio, que eu não tinha colocado, né? Então ele deixa de ser bipartido, porque na verdade é como se você pegasse o grafo e desse uma olhada diferente. Aqui dentro eu tenho arestas, por exemplo, eu tenho a aresta DE. Eu só não estou colocando aqui porque elas, para explicação, não estão fazendo sentido, certo? Então, assim, no final das contas, se você pegar o pé da letra, não seria bipartido, né? Então, vamos supor que, inicialmente, olhando aqui para esse gráfico, e a gente pensasse assim, eu, eu vou usar aquela regrinha lá de escolher as arestas em ordem decrescente, da menor para maior, e eu vou escolher aqui a aresta CB para ser a aresta, a minha primeira aresta que eu escolhi, certo? Então, como eu escolhi essa primeira aresta CB, eu peguei o vértice B e o vértice C. Então, por isso que eu coloquei o vértice C aqui e o vértice B aqui, entendeu? Na medida que eu escolhi essa aresta, é como se automaticamente eu já começasse a dividir os vértices, né? Como essa aqui foi minha primeira escolha, então eu já começo a dividir os vértices. Então, vou colocar o C e o B de um lado, porque eu já escolhi essa aresta, e eu vou colocar quem sobrou para o outro lado, né? Então, escolhi essa aresta aqui. Então, automaticamente eu fiz um corte, né? Vocês concordam? Automaticamente eu fiz um corte. Quando eu faço um corte, tem umas arestas que cruzam o corte. Que tem uns caras para um lado, tem uns caras para o outro. Certo? E automaticamente, esse corte que eu fiz, botar uns caras para um lado, uns caras para o outro, eles vão respeitar o que a gente chama de um certo subconjunto de E. Né? A gente sabe que esse grafo tem todas essas arestas, mas como eu escolhi essa aresta primeiro aqui, essa aresta ela é um subconjunto de E. Então, o fato dela ficar aqui dentro, ela está sendo respeitada. Né? Então, quando eu falar que estou respeitando um certo subconjunto, é porque todo esse subconjunto está dentro de um dos lados. Se eu tivesse uma outra aresta escolhida, ela tem que ficar no mesmo conjunto desse cara aqui. Eu não posso escolher uma aresta e ela continuar cruzando o corte. Né? Então, sempre que eu falar que o corte respeita um subconjunto, é porque eu estou tentando juntar todas as arestas ou do lado T ou do lado V menos T. Mas, em teoria, a gente vai tentar colocar todo mundo dentro do lado T, certo? Ficou claro, gente, isso aí, de respeitar o corte? Então, essa é como se fosse assim, essa aresta CB, que eu já escolhi ela está sendo respeitada, porque ela está dentro do conjunto, ela não está cruzando. Né? Então, a ideia é pegar esses caras que estão cruzando e, de alguma forma, trazer eles para dentro, porque eles vão sendo respeitados lá dentro. Né? Essa é a ideia. Bom, e por fim, uma vez que a gente tem essa configuração, a gente tem dessas arestas que estão cruzando, a gente sabe que a gente tem arestas, essas arestas têm peso. Né? Então, se a gente pensar naquele critério guloso, desses caras que estão aqui, ó, a ideia é escolher aquele cara que tem o menor valor. Então, em teoria, o próximo cara que eu vou escolher é essa aresta aqui, ó, do C para o A. Né? É como se eu estivesse escolhendo essa aresta aqui, ó, para fazer parte da minha árvore. E aí, uma vez que eu escolho essa aresta, eu já tenho um novo corte. Por quê? É como se eu pegasse o vértice A agora, e para me respeitar essa aresta, eu tenho que colocar o vértice A aqui dentro. E essa arestazinha aqui, ela vai sumir, ó. Certo? Essa aqui deixa de existir. Essa aqui do A para o B também deixa de existir, porque não vai estar mais cruzando, né? Então, a ideia é sempre essa. Você tem essa configuração, aí você escolhe uma aresta que está cruzando, aí você tem um novo corte, depois escolhe outra aresta, e aí a árvore ela vai sendo montada meio que aqui dentro, né? Mais ou menos essa ideia aí. Como é que foi escolhido o T? Né? O T
gente estava nesse cara aqui, né? Você poderia... inicialmente, é como se... É porque no algoritmo aqui vai aparecer mais na frente, mas imagine que esses vértices aqui estão inicialmente todo mundo desse lado aqui. Vou botar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer bem certinho. Pronto. A gente que está todo mundo de um lado só. Esses caras aqui não existem. Você vai começar o algoritmo. Quando você for começar o algoritmo, você concorda que eu posso começar de qualquer vértice, já que todos os vértices vão fazer parte da solução? Eu posso começar de qualquer vértice para fazer a análise. Então, imagine que inicialmente eu pegasse o vértice B e colocasse ele para esse lado aqui. O vértice B está aqui, no conjunto T. Esse cara aqui é o A, B, é o C, né? Esse aqui é o C. Aí vai aparecer todas aquelas arestas. Vai aparecer a aresta do A para o B, vai aparecer a aresta do B para o C, vai aparecer a aresta do B para o D. São essas três. Essas arestas elas têm peso, né? Ó. Tem aqui do B para o C peso 1, tem a aresta B para o D peso 5 e do B para o A peso 4. São essas arestas que estão no corte. Então a ideia é escolher a menor delas, porque essa aresta que está aqui, você vai escolher a menor delas. Então veja que BC é a aresta que tem o menor peso. Então quando eu passar aqui agora, né, o slide, é como se eu já tivesse feito esse corte aqui, ó. Essa aresta que está aqui no meio foi a primeira que eu escolhi. E aí ela gerou um novo corte. Eu estou usando para explicar, né? Então, perceba que agora tem um outro conjunto de arestas que estão aqui no meio. Vamos escolher a menor. Por exemplo, essa aqui vem aqui do C para o A. Né? Então, o A entraria aqui. Sempre que você puxa uma aresta, um vértice para o conjunto, ele muda essa configuração de arestas do meio. E a ideia é você escolher a menor. Beleza? Isso. Show. Né? Marquei aqui, né? Então, essa aresta que eu marquei mais grossinho de verde, ela é a nossa aresta segura. E aí eu posso escolher ela sem medo, porque eu sei que é o melhor que eu podia fazer dentre todas as possibilidades. E aí eu puxo ela para o lado de cá, certo? Professor, por que eu posso puxar essa aresta para o lado de lá? E como é que o algoritmo sabe que eu não estou formando ciclos? Olha só que interessante. Uma vez que eu puxei o vértice A para cá, eu fiquei com essa nova configuração, né? Mas se você olhar para o grafo original, existe essa aresta aqui, ó, do A para o B, tá vendo? Existe essa aresta aqui do A para o B, no grafo original. E ela tem peso 4. Dentre essas arestas que eu tenho aqui de opção, no momento, eu poderia pegar essa de peso 4. Mas como essa aresta está dentro do mesmo conjunto, significa que as arestas que você escolher aqui dentro vai formar um ciclo. E essa aresta não é segura. Então, por isso que as arestas seguras são arestas que estão saindo de T e chegando em V-T, ou vice-versa, já que não tem direção, né? Então, por isso que as arestas seguras são as arestas que cruzam. E dentre as arestas que cruzam, a ideia é escolher aquela que tem o menor peso. Por exemplo, agora eu pegaria essa que tem o peso 5. Depois pegaria outra até formar a minha árvore. Essa é a ideia. Por isso que é a ideiazinha de aresta segura, né? Então, feito essas considerações, a gente chega no primeiro algoritmo, né, que é o algoritmo de Prim. E aí vocês vão ver que vocês praticamente já viram esse algoritmo, só não viram com esse nome. Olha só. Deixa eu puxar aqui para vermelho para ficar mais destacado. Esse pedaço aqui, ó, começa
Então em T fica só a árvore. Em T vai ficar só a árvore. Em T não fica em ciclos, não. Vamos ver um exemplo, que aí eu chego nessa sua pergunta aí. Então, esse algoritmo é um algoritmo de Prim. Ele recebe o gráfico. Olha só. Ele recebe aqui o gráfico como entrada, como todos os algoritmos que a gente viu. Esse W representa o peso das arestas. E esse V0 é o vértice que vai começar, que a gente chamou lá no Dijkstra de S. Mas aqui é o V0. Lá no Dijkstra, a gente tem um vetor chamado distância. Aqui a gente tem um vetor chamado chave. Coincidência. Lá em Dijkstra, a gente tem um vetor chamado π. Aqui também a gente tem um vetor chamado π. Então, essa primeira parte aqui é exatamente igual ao Dijkstra, não mudou nada. Lá no Dijkstra, a gente dizia que a distância do S para ele mesmo recebe 0. A chave do vértice inicial também recebe 0. Então, não mudou nada. Aqui no algoritmo de Prim, a gente tem uma fila de prioridades. Lá em Dijkstra também. A linha 7, eu estou dizendo que eu vou... Aí a primeira mudança vem aqui. Lá no algoritmo de Dijkstra, quando a gente ia inserir na fila, a gente inseria só o primeiro elemento. Aqui era inserir na fila o elemento S. Aqui a gente vai inserir todo mundo de uma vez só. Vai entrar todos os versos na fila de uma vez só. Certo? O que mais? Depois a gente chega naquele laço de repetição para saber enquanto a fila não for vazia, exatamente igual ao Dijkstra. Aí dentro eu vou remover um cara da fila, como é uma fila de prioridades, e eu quero encontrar a árvore geradora mínima. Significa que eu vou escolher o menor, exatamente igual, então quer dizer, por enquanto só teve a linha 7, que foi diferente. E aqui dentro, veja só, para cada vértice pertencente à lista de adjacência, exatamente a mesma coisa. Então, Então, não é coincidência que essa complexidade aqui é a mesma complexidade do algoritmo de Dijkstra, né? Porque eles fazem exatamente exatamente o mesmo pseudocódigo, tirando essa diferença aqui, que inicialmente vai começar todo mundo já dentro da fila. E umas atualizações que a gente faz aqui, que é um pouquinho só diferente do que é feito no Dijkstra. Aqui no Dijkstra, no final, eu ia colocar o cara na fila, eu inseri o cara na fila, mas eu não preciso mais fazer isso, já que todo mundo já está lá dentro. Né? E aqui no Dijkstra, esse vetor-chave, que eu chamo lá de vetor dist, eu receberia a distância que eu tinha atual mais o peso da aresta. E aqui não, eu só recebo o peso da aresta. Eu não fico acumulando distâncias, né? Eu só recebo o peso da aresta. Pessoal, caiu na internet, apareceu uma interrogação aqui, mas vocês estão me escutando? Então, pronto, é só o computador que está doido mesmo. Então, assim, em teoria, esse algoritmo é exatamente igual ao algoritmo de Dijkstra. A diferença está nesse ponto aqui, que eu começo colocando todo mundo dentro da fila, e nesse ponto de atualização, que lá no Dijkstra tinha um maisinho aqui, né? Era o peso mais, digamos assim, é como se fosse aqui a chave de U. É assim que tinha lá no Dijkstra. Pronto, essa é a diferença. O resto é tudo igual. Então, quais são as estruturas que esse cara usa? Usa uma fila de prioridade, é uma heap min, exatamente a mesma coisa. Temos aqueles vetores auxiliar, que é o vetor-chave e o vetor π, predecessor, de onde foi que eu vim. E esse chave aqui é o peso mínimo da aresta. Isso poderia ser distância, você pode chamar do que você quiser, certo? Complexidade do tempo eu já expliquei na aula passada, que é a mesma do Dijkstra, se você usar uma heap mínima, então vamos embora. Então vou simular aqui esse algoritmo de Prim, com esse gráfico que a gente pegou, né? Para ver como é que a gente vai fazendo as escolhas aqui de vértice seguro, etc. Deixei essa tabelinha aqui para a gente ir acompanhando o valor das variáveis, π e chave, né, aqui em cima.
E esses dois conjuntos para ir simulando aqui tudo que está acontecendo, né? Então, vamos começar. Bom, então, inicialmente, já vou fazer um passo, vou só cruzar aqui, peraí. Inicialmente, já vou fazer um passo bem grandão, né? Que é... Deixa eu apagar aqui. Que é iniciar todo mundo com infinito, todo mundo com nulo, né? Tá aqui na tabela, ó, todo mundo com infinito, todo mundo com nulo. Colocar a chave do vértice inicial como sendo 0. Eu vou começar essa busca pelo vértice C. Mas lembrando, poderia ser qualquer vértice que a árvore geradora ia dar certo, certo? Então, o vértice C recebe valor 0, está aqui na tabela. Vou criar aqui a fila de prioridades e vou inserir todo mundo na fila. Esse inserir todo mundo na fila, eu estou marcando os vértices de vermelho aqui, certo? Quem for vermelho é porque está na fila. Deixa eu apagar essa bagunça. E uma vez que eu inicializei, vou botar esse negócio para cá para a gente ficar mais fácil de ver. Certo? Então, enquanto a fila for diferente de vazio, certo. Então, aqui eu vou entrar, é verdade. Eu vou remover o primeiro cara da fila. Remover o primeiro cara da fila, no caso, é o vértice C, né? Porque ele é o único que tem a chave 0, todo mundo está com a chave infinito. Então, vou remover um cara da fila. Remover um cara da fila significa que eu escolhi ele para fazer parte do outro conjunto, né? Na simulação aqui, ó, removi o cara da fila. É como se eu estivesse escolhendo ele para fazer parte do outro conjunto. Quer dizer, eu fiz o meu primeiro corte no grafo. Agora, o que eu tenho que fazer é analisar as arestas que estão no corte. Como é que eu analiso as arestas que estão no corte? Como eu estou trabalhando com o vértice C, veja que as arestas do vértice C são todos os meus vizinhos, né? Ó, são todos os vizinhos, ó, são as arestas que aparecem aqui no corte, são todos os vizinhos. Certo? Que é justamente essa parte do código aqui, para cada vértice V pertencente à lista de adjacente do U. O U é minha variável, que acabou de receber o vértice C. Então, vou analisar todos os vizinhos do C. O que eu vou perguntar? Vou perguntar se esse meu vizinho pertence à fila, quer dizer, se ele ainda está dentro da fila, e se a chave dele é maior do que o peso da minha aresta. Ora, inicialmente a chave de todo mundo aqui está infinito. Então, provavelmente a chave de todo mundo aqui, ó, que o peso dessas arestas aqui é menor do que essa chave. Então, significa que a chave de todo mundo aqui vai ser atualizada, né? Porque essa é a pergunta que eu quero fazer aqui no meu se. Se a chave que eu tenho no momento é maior do que o peso. Ou trocando, né? Se o peso que eu vou usar é menor do que a chave. Como isso é verdade, então vou atualizar a chave de todo mundo e vou atualizar o predecessor. É como se aqui o slide eu mudei o valor da chave aqui de quase todo mundo, que são os meus vizinhos, né? Eu mudei a chave aqui de quase todo mundo. E perceba que o predecessor de todo mundo aqui passou a ser o vértice C, ó. C. Certo? Estão acompanhando aí, né? Qualquer coisa vocês. Certo? Bom, uma vez que eu faço todas essas atualizações, eu termino aqui a participação do vértice C, né? Que eu terminei esse fim para aqui, vou entrar aqui no fim enquanto, vou começar o enquanto novamente, e vou remover o próximo cara da fila, né? Lembrando que remover é como se eu pegasse agora o próximo cara que vem para o lado esquerdo. Olha só que interessante. O remover da fila, eu vou olhar para os vértices que estão na fila e remover aquele cara que tem a menor chave. Ora, mas a menor chave é... Eu acabei de atualizar a chave de todo mundo, né? Eu tenho a chave 2, chave 1, chave 8 e chave 10. Qual é a menor? Obviamente a menor é essa daqui, ó, que tem o vértice B. Então ele vai ser o próximo cara a ser removido da fila. Como ele vai ser removido da fila, significa que ele vai fazer parte do próximo conjunto.
né? Ele vai para o conjunto T. Então, quando eu passar aqui, é como se eu tivesse escolhido ele, ó, né? Só, ó, escolhi ele. E aí apareceu outras arestas do corte. Tinha só as arestas em verde, referente ao vértice C, e agora apareceu as arestas do vértice B. Porque eu escolhi a aresta do vértice B para ser removido da fila. E agora o procedimento é o mesmo. Como eu estou trabalhando com o vértice B, no momento agora, eu vou ver todos os vizinhos dele. Né? Eu vou ver o vizinho dele. É o D, o A e o C. Mas por que eu não vou testar o C? Porque o C, aqui dentro, ó, veja que eu vou pegar só os vizinhos que ainda fazem parte da fila. Mas o vértice C, ele foi o primeiro cara a sair, já está pretinho aqui, ó, ele já saiu da fila, então não preciso mais testar ele. Então só tenho esses dois vértices para testar. E qual é o teste? É saber se eu vou atualizar agora, né? Quando eu vou trabalhar com vértice, é se eu consigo atualizar as chaves dos meus vizinhos. Atualmente o D é 8 e o A tem chave 2. Então eu vou saber se do B para o A é 4. Ó. Do B para o A é 4. Esse 4 aqui é menor do que esse 2? Não é menor, então eu não atualizo. Aí eu vou testar o próximo vizinho, que é o vértice D. Do B para o D, ele está gastando aresta 5. E lá no D tem 8. Então significa que esse 5 é melhor do que esse 8. Então, na tabela aqui, eu vou atualizar esse 8 para 5 e vou atualizar o predecessor do vértice D para o vértice B. Quer dizer, eu estou chegando no vértice D através do B. Então, é isso que vai acontecer. Certo? Então, tinha 8 lá na tabela, mudou para 5. Tinha 8 na tabela, mudou para 5. Depois que eu trabalhei com o vértice B, passei por todos os seus vizinhos, o que eu tenho que fazer agora? Volto para aqui, para o meu encontro, e vou remover o próximo cara. Remover o próximo cara, lembrando, tirar de um conjunto e colocar no outro, né? Vou olhar para a minha chave. Os caras que tiver a menor chave aqui, que ainda estão na fila. Que vai ser o vértice A, né? Dá para ver que ele tem peso 2 aqui, ó. Então, o vértice A vai ser o próximo cara aí para o conjunto T. Certo? E aí, o algoritmo agora, ele meio que é um repeteco, né? Vértice A, perceba que o vértice A ele tem dois vizinhos. Ó, o vértice A tem dois vizinhos. Tem o B e tem o C. Mas nem o B, nem o C estão mais na fila. E olha que interessante, né? Eu não preciso mais testar, porque se eu escolhesse a aresta AB, eu formaria um ciclo. Né? Eu formaria um ciclo. Então, por isso que eu só escolho arestas que estão cruzando os dois conjuntos. Né? Essa daqui eu não posso escolher. Então, como o vértice A não tem mais nenhum vizinho, eu não consigo fazer nenhuma atualização, eu vou entrar no laço de repetição para, vai finalizar sem fazer nenhuma atualização, e eu vou escolher o próximo cara a sair da fila. Olhando aqui para a minha chave, é o vértice D, que tem peso 5. O vértice D. Escolhi o vértice D. Agora sim, com o vértice D, veja que vai aparecer umas arestas no corte que antes não tinha, né? Essas arestas aqui para o E e para o F. Vai ser atualizado, tá certo? Atualizando com um novo peso. Então, o processo se repete, pessoal. Eu vou escolher o próximo cara a sair da fila, que é o vértice E agora. Aí eu só tenho essa aresta aí, depois escolho atualizar o peso de F para 2, depois escolho F. E aí eu consegui montar a árvore. O que é que eu tenho nessa tabela, né? No final que eu termino a execução, o que é que eu tenho na tabela? Com o vetor π, eu consigo saber quais são as arestas que eu escolhi, né? E o vetor-chave é o peso das arestas. Se você fizer o somatório aqui, vai dar 12. Exatamente 12, que é o peso dessa árvore aqui. E se você pegar o vetor π, você consegue montar a árvore, né? Eu escolhi a aresta AC, escolhi a aresta BC, escolhi a aresta DB, ED e FM. São as arestas da árvore. E para você ver como os algoritmos eles são tão parecidos, são tão semelhantes, que
que é como se eu tivesse escolhido aqui um caminho mínimo entre, né? Dá para ver que essa árvore aqui, ó, ela também é um caminho, né? Por isso que esses dois algoritmos são tão parecidos. Dúvidas? Árvore geradora tem que ser binária? Não, não tem que ser binária, que foi coincidência. Foi totalmente coincidência. Ficando com dois carinhas, etc. Porque, por exemplo, aqui no grafo eu poderia ter um cara aqui, ó. Você acha esse cara aqui de X. Como é uma árvore geradora mínima, o X tem que fazer parte da árvore. Você lembra que está o peso aqui dele de 10. Como só tem essa aresta aqui do C para o X, então é ela que vai entrar, né? Em algum ponto, então, vai aparecer o X aqui, ó. E ela não é binária. Certo? Bom, então, vocês já sabem, né? No final da aula sempre tem um exercíciozinho maroto. Encontre a árvore geradora mínima. Aí, se vocês quiserem fazer no olho, quiser fazer no algoritmo de Prim, vocês que sabem. 11, como é rápido, 11h15 eu volto aqui para saber, tá bom?
Prontinho, pessoal, já voltei. Já deu, já deram tempo de fazer aí. Mas, no nosso raciocínio daquela ideia original, a ideia é escolher arestas que tenham o menor peso possível, que sejam seguras, que não formem ciclo, né? Então, vamos ver aqui. Algum vértice específico aí para a gente começar? Pode fazer de qualquer um. Do 7 para o 6. Vértice 7, né? Começando no vértice 7, não vou fazer todo aquele desenho, mas ele é o primeiro. Fazer a marcação assim, ele é o primeiro cara a escolher. Lembrando que inicialmente está todo mundo dentro da fila de prioridades. E aí eu vou atualizar a distância, todo mundo está com a distância infinita, eu vou atualizar conforme as arestas. Então, vou só colocar aqui esse cara aqui de distância 0, aí aqui vou atualizar para 8, aqui para 11, aqui para 1. Assim, esse cara aqui para 7, pronto. Faz essa atualização aí. Depois que você trabalha com vértice 7, aí você vai escolher o próximo da fila que tem a menor distância. Então, obviamente, o próximo a sair da fila é o vértice 6. Isso significa que você escolheu essa aresta aqui. Né? Porque ele tem o peso 1. Quando ele sai da fila, aí a gente tenta atualizar os seus vizinhos que também têm pesos, né? Com base nas arestas. Então, o vértice 5, que tinha infinito, eu vou atualizar para 2, porque 2 é menor. O vértice 8, eu tinha 7, mas consigo chegar lá em 6, porque 6 é menor que 7. Então, cheguei aqui em 6. Uma vez que eu atualizei todos os meus vizinhos do vértice 6, né, eu vou escolher o próximo cara a sair da fila, que vai ser o vértice 5, no momento, porque ele tem a menor chave. Né? Então, atualizei aqui, né? É como se eu tivesse escolhido essa aresta aqui. Deixa eu desmarcar esse traço aqui, que não está. Pronto. Vou atualizar os vizinhos do 5, então aqui para o vértice 4 eu chego na distância 10. Aqui para o vértice 2 eu chego na distância 4. E aqui para o vértice 3 na distância 14. Então, essas atualizações. E aí eu vou escolher o próximo cara que tem a menor distância, que é o vértice 4, né? Que tem distância 4 no momento. O vértice 4, então, eu vou atualizar os seus vizinhos, então, vou atualizar todo mundo, né? Vou até apagar aqui. Esse cara aqui tem 14, esse cara aqui tem 11 e esse cara aqui tem 6. Então, aqui vai ser atualizado para 7, aqui para 8 e aqui para 2. E aí, o próximo cara que eu vou escolher é justamente o vértice 8. Bom, o vértice 8, eu não posso mais escolher ninguém, porque se eu escolher aqui, esse cara já saiu da fila, mas eu formaria ciclo, não pode. Se eu escolher esse aqui também formaria ciclo, também não pode. Então, ele sai da fila e não tem nenhuma atualização que eu possa realizar aqui no momento. Entre 4, então o menor cara que eu tenho no momento é o vértice 3, que tem peso 7. Né? Então, é o próximo cara que eu escolhi aqui, é o vértice 3. Então, o vértice 3 eu ainda consigo fazer uma atualização, que é essa aqui de baixo, para 9, usando essa aresta aqui. E somente, né? Agora eu tenho um empate. Eu tenho um vértice 0 e o vértice 1, que tem todos os dois peso 8, certo? E aí vai depender de como você implementou, se você vai tirar da fila no empate primeiro 0 ou primeiro 1. Aí depende da implementação, tanto faz. Vou supor que foi o 0 que saiu primeiro, né? Então, como foi o 0 que saiu primeiro, foi esse cara aqui que ele escolheu como aresta. Então, o vértice 0, eu consigo fazer a atualização do vértice 1 aqui para 4. E era isso que eu
conseguiria fazer. Depois disso, eu vou escolher essa aresta aqui do 0 por 4, porque ele é o cara da fila que está lá. Não consigo mais atualizar ninguém. Depois escolho o vértice 4 para sair da fila e escolho nessa aresta aqui. E aí consegui montar minha árvore geradora mínima. Ele foi o último cara, né, a sair. A fila foi o vértice 4. Então, essa aresta aqui. Então, assim, eu vou aproveitar esse exemplo só para mostrar uma coisa. Né? Perceba que essa árvore geradora, ela não é uma árvore única. Eu quero dizer assim, que quando você pegar um gráfico, possa ser que você encontre mais de uma árvore que seja geradora mínima com o mesmo peso, e ela seja diferente. Então, por exemplo, se você tirar essa aresta aqui de baixo e colocar essa daqui de cima, como elas têm o mesmo valor, 8 e 8, elas são duas árvores diferentes, que têm o mesmo peso. Então, não necessariamente os mesmos algoritmos vão dar sempre a mesma... Assim, algoritmos diferentes podem dar árvores diferentes, mas que quando você somar o peso, vai ser o menor peso possível. Não, visualmente poderia, mas provavelmente no algoritmo, S4 seria o último cara a ser puxado, né? Eu estava seguindo mais ou menos a ideia do algoritmo da fila lá. Então, provavelmente, como ele tinha o peso 9, né, ele estava aqui com o peso 9, a chave dele era 9, então provavelmente ele ia ser o último a ser puxado. Certinho? Bom, gente, tá aí algoritmo, a árvore geradora mínima, foi o algoritmo de Prim, né, que a gente acabou de ver, e aí é isso. Se tiver alguma dúvida, perguntas, se não tiver, estamos conversando.